A Eliane Alves me perguntou se eu utilizo algum enraizador para que as minhas meninas fiquem com essas raízes tão lindas. E não, eu não utilizo, Eliane. Mas existem sim certos cuidados que nós podemos ter e devemos, na verdade, para que as raízes das nossas orquídeas fiquem saudáveis, vigorosas, e o resultado será uma planta forte que combate as pragas, as doenças, os fungos com muito maior vigor. Então, fique nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar muitos enraizamentos lindos e contar como eu faço para que elas fiquem assim, todas bem vigorosas. Quando nós falamos de raízes, eu sei que nós entendemos que essa parte que nós vemos são as raízes, e não, isso é o velame. A raiz, na verdade, está dentro do velame, é um fiozinho fininho, como se fosse uma linhazinha. Então, um dos primeiros cuidados que eu tenho com as minhas meninas é na hora do replante. Quando a planta sente-se segura, todo o resto vem com maior facilidade. Então, sempre que eu envio um vídeo a respeito de replante, eu falo a respeito dessa segurança, dessa firmeza, porque sempre tem pessoas novas chegando, pessoas novas no cultivo, então nunca é demais falar. O outro critério para que você tenha raízes assim lindas é a hidratação. Lógico que você vai levar em conta o seu clima, o substrato que você usa, a necessidade daquele gênero também que você está cultivando. Então é muito importante que você pesquise, assista bastante vídeos. Às vezes, o que um criador de conteúdo fala não é o que você vai adequar ao seu cultivo totalmente, mas sempre algum aprendizado fica. Eu aprendo muito com as colegas criadoras de conteúdo, eu sempre vou anotando dicas, e mesmo que o clima seja muito diferente, algo de útil fica e que eu posso adequar aqui à minha realidade. Um outro ponto importante também é, na hora dos replantes, evitar cortar as raízes. Às vezes nós vemos uma raiz feinha, mas ela está assim absorvendo umidade e levando nutrientes para as plantas. Então eu evito ao máximo, eu só retiro raízes quando eu noto que elas estão totalmente podres, secas. Eu sempre, quando vou replantar, primeiramente eu deixo que elas fiquem hidratando e depois eu manuseio, eu dou uma apertadinha na raiz para ver se ela ainda tem função para a planta. Ao longo do vídeo vocês poderão observar orquídeas que eu replantei recentemente e as raízes antigas continuam. Elas vão emitindo novas raízes porque eu mantive essas raízes, mesmo que feias, mas que ainda são úteis para a planta. Um outro fator importantíssimo é a luminosidade adequada. Por isso que é tão importante pesquisar, entender sobre a necessidade do gênero que você cultiva. Sem a luminosidade adequada, nem florir a sua orquídea irá. Eu procuro cultivar as minhas orquídeas também de forma mais livre possível. Eu tento adequar ao que elas vivem na natureza, pelo menos aproximar a essa realidade. Eu praticamente não utilizo substrato aqui no meu cultivo, e quando utilizo é o substrato inerte, ou quando eu vejo a necessidade de acrescentar esfagno por conta das variações climáticas. Nós tivemos muitas ondas de calor, então eu utilizo o esfagno com muita cautela, nada de exageros, por conta do excesso de umidade também.
Controlar as pragas também, como lesmas, caracóis, é muito importante porque elas simplesmente devoram as raízes. Aqui eu utilizo, aonde eu posso, o Metarex, porque a maioria das minhas orquídeas estão em troncos, então não teria como colocar. E coloco iscas também para me ajudar, principalmente no período chuvoso, porque aí a umidade aumenta muito. Olha, essa Wanda, por exemplo, está com Tillandsia barba de velho. Eu aprendi esse truque com a Lu, do canal Porta da Lu, e todas as raízes praticamente estão bifurcando por conta da umidade ambiente. Aí, olha, 2 catleias cultivadas na telha, que praticamente não segura umidade, então as regas são diárias, mas vejam as bifurcações das raízes. E como que eu tenho essa umidade ambiente a mais? Através de plantas. Eu mantenho muitas plantas terrestres por todo o orquidário, principalmente bromélias. Elas têm um depósito de água que auxiliam demais na umidade ambiente. Então, mesmo que você cultive numa varanda, seu espaço não seja tão grande, mantenha sim alguma planta terrestre junto às suas orquídeas, que ela fará o papel necessário, que é o da umidade ambiente. Outro fator importante é a nutrição. Assim como nós precisamos de vitaminas, de alimentos saudáveis para termos saúde, as plantas também precisam. Então, eu mantenho as adubações. As minhas orquídeas são adubadas quinzenalmente, na primavera, verão, e no outono e inverno, quando o metabolismo fica mais lento, eu adubo mensalmente. Mas elas são nutridas sim, isso é muito importante também. E eu estou ansiosa, esperando pelo melhor enraizador que existe e de forma gratuita, que é a chuva. Não existe melhor enraizador para as nossas orquídeas, para as nossas plantas em geral, do que a água das chuvas, que é riquíssima em nitrogênio. O nitrogênio é um componente essencial para o crescimento das plantas. Eu sei que eu cultivo as minhas plantas no tempo, então facilmente, quando chover, eu espero que seja em breve, elas irão ser nutridas por essa bênção chamada chuva. Mas se você cultiva as suas orquídeas em local protegido por um telhado, você pode também coletar a água das chuvas, porque não existe nada igual. Eu tenho plantas no meu terraço e eu coleto sim a água das chuvas para regá-las quando estamos no período chuvoso. Todas essas orquídeas dos troncos vivos que vocês estão vendo agora estão muito bem. Quem dera que eu tivesse mais árvores disponíveis para replantar as minhas orquídeas. Eu confesso que passaria todas para os troncos, porque é um cultivo que não tem erro. Ele dá super certo. Mas como eu não tenho essa quantidade de árvores, então eu vou tentando imitar ao máximo o que elas encontram num tronco vivo. Então, firmeza na hora do replante, luminosidade adequada ao gênero, local arejado, nutrição através das adubações, regas de acordo com o modo de cultivo que você escolheu e, sobretudo, umidade ambiente promovida através de outras plantas. E, quando puder, ofereça sim água das chuvas para suas queridas orquídeas, porque, além de ser de graça, é um potente enraizador. Pode confiar. Foi um prazer fazer esse vídeo, porque eu amo observar as raízes
e sei o quanto elas são importantes para a saúde das queridas orquídeas. Então, Eliane Alves, espero que tenha gostado e se tiver sido útil, deixe um like, um comentário. Dúvidas também é só deixar aí abaixo do vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo no coração e até breve.